Pai do Senhor, Salvador Jesus Cristo, quero agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês aí, os inscritos do canal, os que visualizam, amém? Estou passando aqui brevemente, novamente aí, pra gente estar meditando um pouco na Escritura, sempre sumido, né? Mas Deus vai preparar mais dias aí pra gente, tá bom? Eu creio que a gente vai orando e Deus vai fazendo a grande obra, tá bom? Mas Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Não me esqueça de vocês. Estou sempre lembrando de vocês, tá bom? Nas minhas orações. Em nome de Jesus, tá? Eu quero ler junto com os meus irmãos uma passagem que está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim, a poderosa e a sagrada Escritura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha para você ver que como que é poderosa a palavra do Senhor. Jesus está falando assim, entrai pela porta estreita. Quem é essa porta estreita? Muitos devem estar se perguntando o que Jesus queria falar com a porta estreita. Quando Jesus fala da porta estreita, ele está falando da obediência de toda a palavra que ele deixou escrita para mim e para você obedecer. Ah, é? É, claro que sim, com certeza. Sabe por que ele está falando de toda a palavra para nós obedecer e ele fala da porta estreita, entrai por a porta estreita? Porque se você for lá em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, Jesus vai falar o quê? Eu não vim julgar o mundo, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar o mundo no último dia. Então, quando ele fala porta estreita, ele está falando dele mesmo, da sua própria palavra. Por quê? Porque quando a gente vai também em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, você vai ver que Jesus ali está falando, eu sou a porta. Então, e quem é a verdadeira porta? Ele está falando a própria palavra. Que ele é a própria palavra. E nós, como servos, temos de obedecer a palavra. E ele diz assim que espaçoso é a porta e o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha para você ver. Jesus se identifica como ele mesmo sendo a porta estreita. Mas ele diz também que existe outra porta e outro caminho. Porque o próprio Jesus também, o mesmo Jesus da porta estreita, é o mesmo Jesus que ele se identifica como o próprio caminho também. O caminho que ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui ele está falando que ele é o caminho estreito e a porta estreita. Mas ele diz o quê? Que também, da mesma maneira que tem uma porta e um caminho estreito, também tem uma porta e um caminho espaçoso. Se Jesus, ele é a própria palavra, ele requer de nós a obediência, então qual é o outro caminho, irmão, que leva à perdição e muitos entram por ele? É fácil de nós entender. Quando Jesus está falando que a porta espaçosa e o caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos entram por ele está falando que é os desejos desse mundo, é os prazeres desse mundo que muitos não querem largar e querem viver com os prazeres desse mundo, falando que está entrando numa porta estreita, mas a palavra diz que não. A palavra diz que a porta para entrar é estreita, é dificultosa, mas alguns, infelizmente, preferem fazer o quê? Preferem entrar por um caminho espaçoso, que é mais fácil. Eu vou entrar por esse caminho aqui é mais espaçoso, aqui eu posso fazer tudo, aqui eu posso viver de qualquer maneira, aqui eu posso fazer isso, vou para o céu, então eu vou entrar por esse caminho. É esse caminho que Jesus está falando. Toma cuidado, porque esse caminho, muitos entram por ele e felizmente vai levar à perdição da própria alma do homem e da mulher. Porque quando Jesus fala assim que a porta é estreita, ele já está falando de o quê? Difícil acesso. Imagina, para você entrar numa porta estreita. Claro, é difícil. É isso que ele está falando. Que a obediência da palavra dele, viver a palavra dele, não é fácil. Porque muitos falam assim, não, servir a Jesus é fácil. Se nós for servir, irmão, servir a Cristo nesse mundo, não é fácil. Porque ele mesmo diz que o reino do céu é tomado por esforços. Que esforços são esses? São físico, carnal? Claro que não. É espiritual. Porque ele fala o quê? Que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne.
Então quer dizer, há uma batalha no mundo espiritual que nós temos de passar, seja lá ela espiritual, física, com parente, com família, com amigo, com vizinho, porque a gente não pode agir do jeito que a gente pensa. A gente tem de orar por aqueles que nos perseguem. É por isso que ele está falando, ó, o caminho, ele é estreito, a porta é estreita. Mas muitos que querem viver um caminho espaçoso, esses, infelizmente, estão indo rumo à perdição. E nós temos visto que como que muitos, infelizmente, têm entrado pela porta espaçosa e o caminho espaçoso. Por quê? É mais fácil de viver. Mas só que, infelizmente, no fim dessa porta espaçosa e no fim desse caminho espaçoso que muitos estão entrando por ele, aonde que eles nem imaginam, infelizmente, estão levando à perdição da sua própria alma. É aonde que muitos devem ter cuidado, irmãos. Porque ele diz que para chegar no reino é estreito, é difícil. Ele requer de nós obediência. Requer de nós temor e tremor. Nós temos de obedecer, nós temos de obedecer a palavra de Deus. Não é chegar assim, não, eu sou crente, tá bom demais e Deus vai me salvar. Não é assim, não. Não é dessa maneira. E ele diz assim no verso 14, diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Olha para você ver. Você vê que eu falei que Jesus ele é o quê? Ele é o caminho. Então ele está dizendo o quê? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Você está vendo? Poucos são os que encontram, poucos são os que obedecem a palavra. Por quê? Jesus se identifica em Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, como caminho. Ele está dizendo que aqui, ele é o próprio caminho e o caminho é estreito. Mas ele diz aqui em cima que o caminho e a porta espaçosa é o que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque você vê que ele diz pouco aos que a encontram o caminho apertado, porque poucos são os que querem desobedecer a palavra. Porque quantas das pessoas que começaram até por uma porta estreita e até por um caminho estreito, querendo a obediência da palavra, mas quantos que infelizmente abandonaram mão da porta estreita e do caminho estreita e agora estão andando em um caminho mais espaçoso, em uma porta mais espaçosa, porque são mais fáceis deles viverem. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta você viver igual ao mundo, você andar igual ao mundo, igual ao ímpio e perder a salvação da tua alma? Você está entrando por um caminho espaçoso. Você está entrando por uma porta espaçosa, mas só que no fim dela, o que vai te tornar? O que vai te trazer, infelizmente, de lucro para a tua própria alma naquele dia? Então reflita nessas palavras. Que Deus te abençoe. E se você está num caminho espaçoso, se você acha que está vivendo num caminho espaçoso, volta para o caminho estreito e para a porta estreita enquanto há tempo. Porta estreita é a obediência da palavra. Ser diferente do mundo. Da maneira de falar, da maneira de agir, da maneira de se ataviar, de todos os sentidos eu falo. Não só falo, vou colocar uma roupa, mas eu não refreio a minha própria língua. Não é isso. Eu estou falando que o homem e a mulher de Deus ele tem que ser diferente em tudo. Da maneira dele falar, da maneira dele agir, os seus frutos é diferente. Então é isso que Jesus está falando. Porque ele diz, pelos seus frutos os conhecerei. Então são os nossos frutos de tudo, irmãos. Não só é o nosso fruto ali, nós na igreja, da glória a Deus, aleluia, pregar, louvar. Não só é isso, não. Porque muitos estão indo para a igreja, mas mesmo assim, ele indo para a igreja, eles estão entrando numa porta espaçosa. Porque querem viver igual ao mundo, querem imitar as modas do mundo. E é aonde que muitos estão, infelizmente, deixando o caminho estreito e entrando num caminho espaçoso. Então volta para o caminho estreito enquanto há tempo. Obedece a palavra, porque ele diz, eu não vim julgar o mundo. A palavra que eu vos tenho pregado é essa de julgar o mundo no último dia. Então essa mesma palavra que está na minha mão e na sua mão, ela vai nos julgar naquele dia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. Jesus falou assim, eu não vou julgar mal o mundo, porque a palavra eu já deixei para vocês obedecer ela. Ele está falando, eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E ele está dizendo que ele mesmo, para ir para lá, para onde ele está, para o reino, é estreito. Tem de obedecer, porque se não obedecer, infelizmente não vai entrar lá.
Não pense que vai entrar alguma coisa que contamine a cidade. Ele fala em Apocalipse que na cidade santa não vai entrar nada que contamine a cidade. Se você ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ele diz o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Aí no verso 16 ele fala o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Você está vendo como a palavra de Deus ela é essa mesma porta estreita. Que nem ele fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sede santo, porque eu sou santo. Aí no 16 ele fala assim, em toda a vossa maneira de viver. Você pensa que para entrar lá é fácil? Ele está falando, a porta é estreita. Mas se você quer entrar pela porta espaçosa, aí naquele dia do juízo, Deus vai nos julgar conforme tudo aquilo que ele já deixou escrito. Obedeceu, naquele dia vai ser aberto a própria escritura. Essa palavra que está na minha mão e na tua mão vai ser aberta e nós vamos ser julgados de Mateus, Apocalipse. Pela graça, nós vamos ser julgados de Mateus, Apocalipse. Tudo que está escrito naquele dia, o que a gente fez, que era para fazer e não fez, ele vai julgar. O que ele mandou fazer e a gente fez também é obra. O homem fez, está lá. O homem não fez o que ele mandou dentro da palavra, também ele vai julgar. Amém? Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra. Tome posse em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.